Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada em direção à perfeição espiritual seja cada dia mais firme e consistente, e que assim consigamos a verdadeira felicidade. Hoje eu vou fazer uma pequena inversão. Apesar de ser o Ladies First, né? Estamos aqui com Dario. Queridos ouvintes, que a paz de Nosso Senhor esteja com todos. E Guilhermina. Que bom que estamos de novo juntos. Vocês não estranham não, porque normalmente eu dou a palavra primeiro para as damas. Mas eu acho que de vez em quando a gente pode fugir um pouquinho do protocolo. As damas também condescendem. Nada como ter uma verdadeira dama junto conosco, né? Tuxi. Meu Deus do céu. É por isso que eu digo, ela é doida. Casou comigo. É por isso. Vocês podem estar rindo aí nas suas casas, mas lembrem-se, essa família daqui do nosso programa procura realmente acariciar o coração de todos, fazendo com que todos sorriam. Então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 2º da parte 4ª do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros, e vamos estudar as perguntas 981, 981 e 982, 982. E vou formular a primeira pergunta para Dario. Dario, em relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre aquele que a vida temia, que em vida temia a morte, e aquele que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Os espíritos respondem: a diferença pode ser muito grande. Entretanto, desaparece muitas vezes diante das causas que determinam esse temor ou esse desejo, seja porque a tema, seja porque a deseje. O homem pode ser impelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que deve suportar. Bem, o que eu tenho a dizer é o seguinte: chegará em paz ao mundo espiritual somente aquele espírito que construiu a paz no coração, o homem justo, capaz de amar sem distinção a todos e a tudo, que tem a coragem cristã crescendo cada vez mais na sua intimidade espiritual. O dever do cristão consciente é passar por todos os reveses, por todas as provações,
com muita serenidade que nesses momentos as luzes dos céus o cercam de mais suavidade e amor. Eu acho, eu acrescentaria, acho que está perfeito que você fechou, exatamente só para acrescentar, porque aquele que deseja a morte unicamente porque acha que é uma fuga, morreu, acabou. E aí deve ser extremamente doloroso para ele quando ele acorda no mundo espiritual e vê que a coisa não é bem assim. Porque não é exatamente a morte resolveria o termo de suas tribulações. Não necessariamente. Pelo contrário, as tribulações que lhe foram dadas ou foram pedidas previamente, antes de reencarnar, ou foram resultado das próprias, a gente não pode esquecer que resultado da nossa própria atividade aqui enquanto encarnados. A gente, com alguma frequência, a gente acrescenta um bocadinho de peso na mochila. Então, se a gente conseguisse só, digamos assim, resolver a mochila que trouxemos, já estava de muito bom tamanho. Agora, na maioria das vezes, a gente bota um bocadinho mais de pedra na mochila dentro dessa própria encarnação. Então, não adianta muito esperar que, vou morrer, vai resolver. Triste vai ser quando realmente perceber que não é nada daquilo. Isso me faz lembrar a história do sujeito que sabia, tinha certeza da vida futura, mas que achava que a vida dele era muito penosa, difícil de lidar. E aí, ele queria partir, desencarnar, para poder descansar. E enfrentou com galhardia as dificuldades que a vida lhe ofereceu, fez muito bem aos parceiros, aos seus companheiros de existência, e quando partiu com uma certa bagagem de serviços prestados. E aí, quando se encontrou com o mentor espiritual responsável por ele, o mentor espiritual disse: olha, realmente você tem uma boa bagagem de serviços prestados e isso te habilita a atividades maiores. Como assim? Meu filho, nós vamos continuar trabalhando. Nós temos muita tarefa para cumprir. Foi aquele negócio, como ele disse, exatamente. Ele queria morrer para descansar. Né? E aí o mentor falou: eu sei, desde o tempo que eu te acompanhava como encarnado, que você queria desencarnar para descansar. Você não provocou o teu desencarne. Você manteve a sua saúde, você se cuidou e tal, mas o teu desejo era partir e vir para cá para poder descansar. Você vai perceber que quanto mais o espírito trabalha, menos ele se cansa. O descanso só existe no bem que se faz. E aí fecha a mensagem dessa maneira. Realmente, o descanso só se encontra no bem que se faz. E aí eu colocaria uma coisa, uma observação de médico. Tá? Realmente, a condição de inércia e de sedentarismo, ela é profundamente enfermiça. As experiências que eu vivi com a condição de ter vivido a pandemia, não somente como médico, como também como paciente, principalmente como paciente, tendo algumas sequelas depois da internação, me mostraram que o que mais me prejudicou não foi a doença que me levou à internação. Foi exatamente o sedentarismo
a que eu me dediquei durante uma vida inteira. Realmente, eu poderia... você não teria tempo. Tempo a gente faz. A gente vai tirar 15 minutos que seja para fazer algum tipo de atividade física dentro de casa, lavar o banheiro, por exemplo. Tá? Já dá uma esquentada boa na musculatura e nas articulações. Ou seja, nós não estamos no mundo ou no universo para descansar. Nós estamos no universo para construir algo. E não basta simplesmente emitir palavras. É preciso passar para os nossos irmãos até mesmo as nossas dificuldades e deficiências, para que eles nos perdoem com sua boa vontade. Porque o nosso passado não nos recomenda e o nosso presente ainda nos condena. Isso é um fato real. Não vamos lamentar por isso. Vamos tomar isso como material de reflexão para mudar de atitude. Vamos agora botar a nossa vinheta do meio do programa, que já estão 12 minutos, né? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Agora a pergunta 982, que aparentemente é uma pergunta com resposta pequena e com um comentário pequeno de Kardec, mas quando ele nos remete às perguntas anteriores, aí a coisa pega. Abriu aí? Não tem que abrir aqui. Não, tá aberto, não, deixa que eu abro aqui. Tá. Guilhermina, será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Quando a gente vai estudar isso, os espíritos realmente têm uma paciência com a gente fantástica, né? Porque... Não, mas Kardec formulou a pergunta. Exato. Kardec, homem inteligente, na época dele já vivenciando uma realidade muito interessante, já fez a pergunta, os espíritos disseram, ok, vamos responder. Se assim fosse, ou seja, para que garantirmos a nossa sorte na vida futura, era necessário que todos fôssemos espíritas e que acreditássemos nas manifestações espíritas. Se fosse assim, todos os que não creem ou não tiveram a oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, o que seria absurdo, considerando a história da humanidade. Vamos começar. É o bem que garante a sorte futura? Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. E aí existe uma frase que durante muitos anos eu ouvi diversas vezes: só fora da caridade não há salvação. Ninguém disse fora do espiritismo não há salvação. A frase é: fora da caridade não há salvação. Então você pode praticar a caridade professando qualquer religião ou não professando religião nenhuma, desde que você seja o homem de bem e o homem caridoso. Aí, antes de então comentar de Kardec, isso, nós vamos fazer a leitura das duas perguntas que estão aqui referidas, que é a 165 e a 799. Na 165 existe um comentário muito longo de Kardec, tá? Aqui a 165 faz parte do tópico perturbação espiritual, aquela condição em que nós nos encontramos quando desencarnamos.
E aí pergunta Kardec aos espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Responde os espíritos: influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Ou seja, gente, você pode bater no peito e dizer que é espírita. Você pode dizer que já frequentou não sei quantas reuniões de palestras nas quais você aprendeu muita coisa. Você pode fazer N argumentações a respeito do fato de ter conhecido a doutrina. Os mentores espirituais só vão dizer assim: você pode dizer que já sabia. Isso te aumenta a responsabilidade. E aí, na 799, na Lei do Progresso, Kardec pergunta aos espíritos: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E aí respondem os espíritos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seita, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Ou seja, é preciso conhecer a doutrina espírita? É preciso. Agora, é muito mais importante colocá-la em prática. É inconcebível que o espírita tenha determinadas atitudes que nós sabemos que são expressões de egoísmo e orgulho. Deixemos o proselitismo para outras pessoas. Nós, espíritas, não podemos cultivá-lo. Guilhermina. Antes de eu comentar o texto aqui, o texto em negrito, né? Não é em negrito, é em grifo. É só a gente lembrar, e fica muito claro, que nós temos o grande exemplo, que é o do grande mestre, Jesus. Na dúvida, pergunto o que Jesus faria nesse momento. E aí hoje eu fico imaginando o pobre Jesus, porque se a gente perguntar o que Jesus faria hoje, ele muito provavelmente estaria hoje sendo novamente crucificado e por pessoas que batem no peito. Mas vamos continuar aqui. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar. Ao lhe firmar, como? Ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite que nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Gente, se a gente tem a certeza, não é uma fé, é uma certeza, de que ao morrermos não acaba tudo. Pelo contrário, nós continuaremos e teremos a possibilidade de ver aonde continuamos errando e fazer projetos de melhoria, sabendo que não estamos sós. Sabemos que temos espíritos amigos encarregados de nos ajudar, não só lá como aqui. Então nós temos essa certeza. Aí ele diz: o espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Ok? Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade, mas nunca se disse que sem ela não se pode conseguir. Às vezes eu fico imaginando, cada um de nós tem espíritos amigos que nos amparam, que nos induzem. A sensação que eu tenho é que às vezes o companheiro diz assim: meu amigo, me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus.
Faz aí alguma coisa que me ajuda a te ajudar, que está difícil, porque o nosso comportamento no cotidiano de espíritas, estamos falando exatamente aqui nesse tema, que sabemos que não estamos sós, sabemos o que deveremos fazer, sabemos aquilo que deveremos tentar extirpar de dentro de nós, que é o orgulho, que é o egoísmo, e mesmo assim ainda tropeçamos. Ok, somos todos falhos, mas estamos no caminho. E temos que entender isso. Então, nessa pergunta, não é necessário que sejamos espíritas, que o homem seja espírita para conseguir. Porque se a gente acreditar nisso, a gente vai estar cumprindo, construindo uma coisa que é totalmente contra. Nós não somos, digamos assim, os detentores da verdade. O que nós temos que fazer com a nossa verdade é fazê-la como exemplo. Sermos exemplo. Procurar fazer com que a solidariedade, com a ajuda ao próximo, qualquer próximo que seja, aquele que esteja em necessidade, aqueles que a gente inclusive pode discordar da postura, mas não importa, ele é nosso irmão, e se estiver precisando a gente tem que estender a mão, sim. E em tempos de hoje, que nós estamos vivendo, se nós estamos vivos, com saúde, tendo uma forma de nos manter o pão em cima da mesa, um teto em cima da cabeça, e os amores junto, nós somos milionários. Nós somos milionários, nós temos mais que fazer com que isso multiplique para todas as pessoas. A oportunidade que o espírita está tendo neste momento da humanidade precisa ser refletido diariamente, e temos que agradecer diariamente o fato de estarmos aqui e possamos estar estendendo a mão, independentemente de qual é a crença, qual é a cor, qual é a etnia, qual é o sexo, nada. Temos que estender a mão, sim. Exatamente, né? Uhum. O Espiritismo é, sem sombra de dúvida, uma fonte maravilhosa para assegurarmos nossa vida futura, mas Exato. Não é a única. Exato. E nunca se arvorou disso, pois sabemos que muitas doutrinas espiritualistas também pregam a imortalidade da alma, a reencarnação, né? O livre-arbítrio e outros conceitos mais detalhados e de fácil entendimento através da doutrina espírita. Como Guilhermina falou, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, há aquela frase do Paulo, né, fora da caridade não há salvação. Exato. Não se fala aí fora do Espiritismo, não se fala aí fora das religiões espiritualistas, de igreja, de irmãos que se dizem ateus, etc., né? Então a verdade é essa, só com a prática da caridade, que é o amor em movimento, é possível se salvar em todos os mundos habitados, não só aqui na Terra. E que a gente pare de reclamar da vida, né? Que nós somos abençoados e sabemos que nós temos muitos irmãozinhos aí que vivem, que estão numa situação muito precária, muito mais difícil que com a gente. É isso, exatamente. E que conseguem lutar com muito mais equilíbrio do que nós. Temos que entender, acima de tudo, o Espiritismo é ferramenta para servir. E, acima de tudo, no momento em que vivemos, é lenço para enxugar as lágrimas de todos aqueles com quem nós venhamos a conviver. Uhum. Não nos esqueçamos disso. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais com os quais construiremos nossa felicidade verdadeira e nos levarão para mais perto do nosso destino maior, que é a felicidade infinita e o trabalho no bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigos e amigas. Nós estamos juntos em mais um programa Luz na Penumbra, dando prosseguimento ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que já está no seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo de segunda-feira, no qual nós desenvolvemos ainda no item que trata das preces gerais, preces nas reuniões espíritas. Fizemos os itens 4 e 5, que envolviam o prefácio. E hoje, o nosso querido Antônio de Pádua está aqui, como em toda semana, para desenvolver os itens subsequentes, que tratam das preces propriamente ditas. Prece para o início da reunião e prece para o fim da reunião. Nós vamos realizar essa tarefa contando também não só com a presença do nosso querido Antônio de Pádua, mas também do nosso querido Pablo na técnica, nos dando suporte. E eu vou dar boa noite a Antônio e pedir a ele que inicie os comentários e as reflexões sobre esse tema da prece nas reuniões espíritas. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. Exatamente, Marta. Nós já estudamos no outro programa o prefácio trazido por Allan Kardec a respeito da reunião espírita, e demonstrando que é muito importante fazer-se uma prece, até para que o ambiente fique propício ao que vai desenrolar depois na reunião. Seria realmente uma coisa assim estranha você achar que poderia fazer uma reunião espírita sem antes fazer uma prece, pedindo ajuda aos espíritos que estão ali prontos para dirigir espiritualmente a reunião. Realmente seria um caso estranho, no meu ponto de vista. Então, nada mais natural que Kardec propõe aqui a prece, né? E no caso ele propõe uma para abertura da reunião e outra para o fechamento da reunião. No caso da prece para o início da reunião, ele nos diz o seguinte: rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste aqueles que possam nos induzir ao erro e nos dê a luz necessária para distinguir a verdade do embuste. Isso é muito importante, esse pedido que ele faz aqui. Pedir ajuda a Deus, pedir ajuda aos espíritos que nos assistem, tá, tudo bem, isso é muito claro. Agora, ele pede que esses espíritos afastem da nossa reunião outros espíritos que, porventura, poderiam nos induzir a um erro. E nós que estamos fisicamente, vamos dizer assim, como viventes aqui do planeta, participando da reunião, sabemos das nossas limitações com relação a quem está presente, das mensagens que manda. Então, nós temos que ter humildade bastante para reconhecer que não temos condição de separar as coisas, né? Então ele fala aqui que nos dê a luz necessária, ou seja, o discernimento, o entendimento necessário para distinguir a verdade do embuste, porque com certeza nós vamos estar sujeitos ao embuste, a manifestações assim mal intencionadas, até por questões de simples ignorância ou por malevolência, não importa, nós estamos sujeitos a isso. E só podemos estar prevenidos e defensivos quanto a isso com a ajuda dos espíritos. Por isso é que eu insisto. Acho estranho que a gente possa fazer uma reunião espírita sem antes pedir a concorrência dos bons espíritos. Pede também Kardec aqui: afasta também, Senhor, os espíritos mal intencionados,
encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem se introduzir aqui, faz com que não tenham entrada no coração de nenhum de nós. Segue ele na prece pedindo ajuda, proteção de todo lado possível, para evitar que espíritos mal intencionados ou desavisados ou de brincalhões possam estar presentes ali e desvirtuar o rumo, a intenção, o objetivo da reunião. Que toda reunião espírita pressupõe-se que é uma reunião de caridade. Não é verdade? Que o ensino é uma caridade. O aprendizado é uma forma de receber caridade. Tanto para nós encarnados quanto para os desencarnados. Sem contar as outras ajudas, até materiais, que se produzem numa reunião. Então, qualquer coisa que venha atrapalhar é preciso ser afastada. Como eu disse, nós não temos condição de sozinhos fazer isso, precisamos da ajuda desses espíritos. Segue então Kardec. Bons espíritos que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Livrai-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de ciúme e de inveja. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos de que nos achemos possuídos, reconheçamos a vossa salutar influência. Mais uma vez, humildemente, está pedindo ajuda aqui aos bons espíritos, para livrar também não só a presença de nós, da presença desses espíritos mal intencionados, mas livrar de nós mesmos os nossos maus pensamentos. E não é só a presença de espíritos mal intencionados que podem atrapalhar a reunião. Os nossos maus pensamentos, com certeza, também podem atrapalhar. Então ele pede que, além de afastar de nós os pensamentos de egoísmo, de orgulho, ciúme e inveja, ainda pede que nos inspire indulgência e benevolência, ou seja, que nós sejamos indulgentes e benevolentes com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, sejam eles presentes ou ausentes, sejam amigos ou sejam inimigos, não importa. Então, se nós conseguirmos tirar do nosso coração sentimentos anti-indulgentes ou malevolentes, isso vai facilitar o desempenho da reunião. Então ele está aqui nessa prece fazendo pedidos atrás de pedidos para que a nossa reunião ocorra da melhor maneira possível, não só nos ajudando quanto a parte externa que venha nos tumultuar, mas a parte interna nossa, que possa causar os problemas, mesmo que não haja nenhum espírito malfazejo presente. Nós temos dentro de nós essas coisas ainda. Vamos ter que admitir isso. Sejamos humildes para admitir. Então precisamos de ajuda também nessa parte, porque vamos atender pessoas sofridas ali, encarnadas ou desencarnadas. E não podemos ter dentro de nós nada, nenhum sentimento anti-indulgente, nenhum sentimento malevolente, nem orgulho, nem inveja, egoísmo, ciúme. Não podemos ter nada disso. Para poder ajudar os espíritos que estão ali necessitados, sejam as pessoas encarnadas, sejam desencarnadas. Segue ele. Dai aos médiuns que forem encarregados por vós de nos transmitirem os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e a gravidade do ato que vão realizar, a fim de que eles façam com o fervor e o recolhimento necessários. Também está pedindo mais diretamente ajuda aos médiuns, que são a parte mais importante da reunião. A reunião é mediúnica. Então, os médiuns são o que é de mais importante ali, através deles que vai haver a comunicação dos espíritos conosco. Então, é preciso que eles sejam ajudados na tarefa, porque eles são como nós, sujeitos a falhas, sujeitos a maus pensamentos, não sabe como passar o dia, sofrendo às vezes. Então, é preciso que eles estejam amparados para essa hora. Mais um motivo para se fazer uma prece. Marta, estou vendo motivo atrás de motivo para que se faça uma prece ante qualquer ato espírita. Não só reunião espírita. Qualquer ato espírita tem que ser sempre... Aliás, vou ser mais longe. Qualquer ato
deveria ser precedido de uma prece. Eu reconheço que nem sempre nós conseguimos fazer prece antes de qualquer momento, não conseguimos. Mas, se vamos para uma hora de recolhimento, fazer uma reunião com objetivo desse, é preciso sempre se fazer uma prece. Daí a gente pede que faça a prece quando sai de casa, que já sai preparado para o que deve vir. Segue aqui. Se nesta reunião se encontrarem pessoas que aqui tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, fazei com que seus olhos sejam abertos para a luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vierem com más intenções. Também pode ter algum desavisado ali presente e que não entenda o espírito da coisa, vai lá para provocar desafios, duvidar de alguma coisa. É preciso que essas pessoas sejam instruídas, porque a maneira de acabar com isso é fazer com que eles vejam a verdade, que vejam a luz, né? Assim eles vão poder entender. E vamos perdoando já por conta qualquer ato desse tipo, da mesma forma que nós gostamos de ser perdoados quando nós cometemos atos errados. E finalmente ele nos diz: rogamos especialmente ao Espírito fulano, o nosso guia espiritual, que nos assiste e vele por nós. Então vocês vejam bem quão importante é uma prece para abrir qualquer tipo de trabalho. No mínimo uma prece. Há outras religiões, outros ritos que fazem outras coisas mais sofisticadas. No nosso caso, a prece é o bastante suficiente. Como disse, o Cristo estaria presente, mais dois reunidos. Então, com certeza, ele e os seus enviados estão ali presentes. Então, merece pelo menos nosso boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, conforme a hora que seja feita a reunião. E esse cumprimento seja através de uma prece. Seguindo aqui a orientação de Allan Kardec, nós vamos estudar agora a prece para o final da reunião. Vocês vão ver que é uma prece mais sucinta, uma prece mais curta, até porque nós devemos admitir que a reunião pode tomar 1 hora, 1h30, não sei, dependendo do caso, da situação, do número de pessoas. Então, às vezes pode ser muito exaustiva, fisicamente, até para os médiuns que estão ali se doando, ou para a pessoa que vai participar da parte de orientar os espíritos mais ignorantes que se apresentam ali. Essas pessoas podem estar mais cansadas, até como eu disse, elas às vezes vieram do trabalho. Normalmente, essas reuniões são feitas durante a noite, porque a maioria das pessoas trabalha, né? Há casos das reuniões espíritas serem à tarde, no centro, se faz de tarde, de manhã, tudo bem. Mas a maioria das pessoas trabalham. Então, geralmente as reuniões desse tipo são à noite. E as pessoas estão cansadas. E vão para a reunião para se doar, para ajudar, para trabalhar. E cansam mais ainda. Então, não seria uma coisa muito lógica fazer uma prece longa para encerrar. E ali nós não vamos pedir mais nada, no caso, para a reunião. Nós vamos agradecer o que a reunião nos proporcionou. Agradecer os espíritos que estiveram ali, enviados por Deus, por Jesus, né, para que a reunião ocorresse bem, e com certeza a reunião deve ter sido proveitosa. Então nós estamos ali para agradecer. Então não precisamos também ficar nos alongando em agradecimentos, que vai parecer até um pouco de, vamos dizer assim, de bajulação da nossa parte, não é? Não precisa, porque Deus sabe do nosso coração se está agradecido. Ele sabe do nosso coração se está agradecido. Mas nós, mesmo assim, é importante que nós expressemos nosso agradecimento, para que as outras pessoas, às vezes, que não estão acostumadas a participar de reuniões espíritas, vejam como é o processo. Aprendam que em tudo na vida nós devemos estar gratos a Deus por permitir que aquilo que ocorreu, ocorresse. Só de Deus permitir que aquilo que nós queríamos ocorresse, já é motivo para agradecimento. E pedir também que todos voltem para suas casas, né, sem problemas, que encontrem em casa tudo em paz, tudo na tranquilidade. E isso é que pede. Então vamos ver aqui o que Allan Kardec nos propõe. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco e pedimos que nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos que nos deram. Isso é importante, eu esqueci de falar. Por isso, na hora de agradecer, o pedido que vai se fazer é esse.
Pedir que ele nos ajude a pôr em prática aquilo que nós aprendemos ali. Que dentro da reunião todo mundo é santo. Todos são santos. Sai da reunião, aí nós voltamos a ser aquela turma de sempre. Agora, dentro da reunião espírita, ou como dentro de uma igreja, qualquer lugar, nós sempre nos comportamos bem. Inclusive, nossos pensamentos são os melhores. Nossas intenções de fazer aquilo que nos foi ensinado naquele lugar são as melhores e as maiores possíveis. Mas, na prática, a gente sabe que não é assim, né? Na prática, aqui fora, o bicho pega. Então, é preciso a ajuda desses espíritos que foram lá tão, vamos dizer assim, dedicados nos ensinarem, que eles continuem com essa dedicação, nos ajudando a pôr em prática aquilo que eles querem que a gente aprenda. Então ele diz que ao sair daqui, cada um de nós sinta-se fortalecido na prática do bem e no amor ao próximo. Eu costumo dizer, quando sai da reunião que eu participo, e outras pessoas já falam a mesma coisa, a gente se sente como se tivesse levado um jato de oxigênio novo, né? Basicamente, a gente respirou ali um oxigênio novo, sai dali mais forte para enfrentar as coisas da semana que vai se iniciar. Então, a gente precisa sair dali revigorado, inspirar aquele oxigênio maravilhoso e vir depois que ele dure, que tenha suficiente para durar a semana toda até a reunião subsequente. Aquele gás, aquela injeção de ânimo, de cristianismo, de caridade que nós recebemos, possa durar até a semana seguinte. Desejamos igualmente que esses ensinamentos sejam proveitosos para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tiveram a oportunidade de assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Também esses espíritos que foram lá assistir à reunião, que são sofredores, coitados, são ignorantes ainda, são viciosos, foram lá levados por os nossos guias espirituais caridosamente, para que eles aprendessem alguma coisa, não conosco, que nós não somos aqui bom exemplo para ninguém, mas aprendessem com as palavras que nós vamos usar, que são tiradas do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, da codificação espírita. E essas palavras nunca são propriamente só nossas, nós estamos inspirados na hora de proferi-las. Então, e esses espíritos, coitados, eles só conseguem entender assim, a voz direta. E os espíritos não conseguem falar para eles, espiritualmente falando, porque eles não têm essa sintonia. Então é preciso que alguém como nós vá falar. E os espíritos vão nos ajudar, então, a falar o que é o certo. Então, essas palavras que nós proferimos não são necessariamente do nosso alvitre, não são. São palavras inspiradas, mas são boas para esses espíritos. Então, que eles consigam entender isso. Consigam essas palavras modificar alguma coisa na cabeça deles, que eles possam, daí para frente, ter até facilidade para ouvir direto dos espíritos conselheiros, os bons conselhos. Né? Então, nós temos que pedir, no fim da reunião, isso, que aqueles coitados que foram lá, e não só eles, mas também aqueles que são encarnados, mas também estão precisando, que precisam tanto quanto nós. Né? Nós já recebemos tanto dessas reuniões, recebemos tanto das reuniões que participamos, e está na hora de passar um pouquinho. Então, esse pouco que a gente possa passar seja realmente de utilidade para as pessoas que vão lá, que elas realmente entendam que a doutrina espírita é um processo em evolução, é um processo se desenvolvendo. Não é, às vezes, como muitas pessoas pensam, uma coisa estanque, estática. Você vai lá toda semana, faz aquilo, segue direitinho todos aqueles trâmites e está com o seu dever cumprido. Não é assim. Por isso que as pessoas vão ao mesmo reunião há 20, 30 anos, estudam a mesma coisa e ficam indo, continuam indo, porque não, é uma coisa dinâmica. Sempre está se aprendendo coisas novas, mesmo que o estudo seja o mesmo. Vamos pensar expressa espíritas. Em 20 anos nós já vivemos isso aqui pelo menos umas 10 vezes, não sei. E sempre há coisas novas para se aprender. Então não é uma coisa estanque, se aprendeu. Por exemplo, eu nunca mais preciso voltar para a escola primária para aprender aquelas coisas, Marta, porque já aprendi, está aprendido. Mas na doutrina espírita você tem que voltar sempre para o começo do livro dos espíritos, do Evangelho, livro dos médiuns, para você ir aprendendo
conforme as coisas acontecem aqui fora. Você vai evoluindo, o seu entendimento também evolui. Seu modo de entender as coisas, não só pela idade, a vivência, mas pela sua percepção. E porque você vai se imbuindo desse espírito que a doutrina espírita procura passar. Então a reunião tem essas finalidades também. Né? Tem sempre aquela parte antes com estudo, para isso, as pessoas aprenderem. Então a reunião espírita é uma coisa muito completa. E as pessoas às vezes não entendem, pensam que é só uma coisa cerimoniosa. Mas era isso, Marta, que nós tínhamos aqui para hoje, para o estudo dessa primeira parte, né, que é, digamos assim, a introdução das reuniões, né, que é das preces, que no caso foram as preces para a reunião espírita. No próximo programa nós vamos estudar para os médiuns, e isso é importante o pessoal ficar atento, quem quiser já ir lendo o texto, porque para os médiuns é muito importante a prece que Kardec vai nos ensinar. Sem dúvida, Antônio. E você, quando falou da reunião, da prece para o início da reunião, né, você falou da importância, né, de que a prece fosse concisa, não fosse demasiadamente longa, né, porque o importante é que a gente tenha uma conexão de sentimentos, né, não precisa um palavrório, né, palavras rebuscadas e nem extensas. E justamente você ainda destacou a questão de que as pessoas, quando chegam na reunião, e geralmente as reuniões são noturnas, né, porque as pessoas trabalham, elas chegam cansadas. E é importante, então, que elas se refaçam e não que elas percam mais energia, né? E é interessante que naquele mesmo texto que a gente usou na segunda-feira, né, da Revista Espírita de 1866, quando Kardec fala das considerações sobre a prece no Espiritismo, tem uma parte que ele fala o seguinte: as preces, as reuniões, além da ação puramente moral, né, que elas oferecem, né, nas reuniões, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito, de certo modo, material, resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstrada pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Olha que coisa interessante, quer dizer, a pessoa ali, naquele trabalho de doação, ela vai ter um refazimento, muito ao contrário do que se imagina. Não, foi lá, ainda trabalhou e se cansou mais ainda. Não, né? Ela vai ter um refazimento se ela estabelecer como um princípio e entendimento do que a prece significa. Então isso é importante. Ela vai se refazer e vai ter uma atuação, né, como ele diz aqui, de certo modo material. E ele pode até, dependendo da situação e da ênfase, né, que ele tiver e a conexão de sentimentos e a comunhão, ele pode inclusive até sair dali livre daquilo que estava incomodando materialmente falando o corpo físico. Né? É certo, o nosso corpo é como eu disse, é como se nós estivéssemos lá pondo para fora um oxigênio velho que serve para ajudar aqueles necessitados, mesmo no oxigênio velho serve para ajudar eles, e estamos recebendo um oxigênio novo. Por isso que a gente sai de lá com aquela sensação de que está revigorado, está com pilha calibrada, pilha carregada para durar a semana toda. Né? Verdade, quer dizer, atua moralmente e atua materialmente, fisicamente. Isso é importantíssimo, né? Daí, então, a gente perceber, né, e olhar a prece, né, numa reunião espírita, né, tanto a inicial quanto a final, com mais seriedade, né? E percebendo que nós não podemos prescindir da prece. É fundamental a gente perceber isso. Bom, mas por hoje vamos ficando por aqui, já estamos em cima do horário, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.